Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Mardiler Ramalho Ribeiro, com o tema Dependências, Compulsões e Tratamentos. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite a todos. Sintam-se abraçados, sejam bem-vindos. Sintam a presença do nosso Mestre através de todos nós e da união dos nossos pensamentos. Graças ao nosso Pai Criador, nós estamos juntos aqui em nome de Jesus, o nosso Mestre, e nós vamos tratar de um tema também muito atual, muito interessante. Trata-se do tema ainda vinculado à dependência química, às nossas compulsões, entre elas a própria dependência química, mas nós vamos nos cercar das nossas reflexões ao redor dos tratamentos, ao redor das assistências, sempre vislumbrando a interpretação de tudo isso do ponto de vista da nossa doutrina espírita, que tem como base moral o Evangelho de Jesus, que é o mais importante. Então vamos lá, meus queridos. A primeira coisa que nós precisamos saber é que o Evangelho como base moral da nossa humanidade, isso está gravado no subconsciente coletivo da família humanidade, de encarnados e desencarnados. Todas as solicitações, todos os percalços, todas as dificuldades, todos os problemas, todas as experiências que nós necessitamos para evoluir, nós somente conseguiremos fazê-lo com muito sucesso se nós compreendermos a aplicação diária das leis de Deus, que foram exemplificadas por Jesus. De maneira que nós vamos tratar das dependências, das compulsões, das assistências, não é? Dos tratamentos, nos lembrando sempre da importância de sermos mansos e pacíficos. Conforme disse o nosso mestre, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nós vamos entender e verificar por que isto é tão importante para a humanidade e para nós, individualidades, filhos de Deus. No tema das compulsões, onde nós vamos encontrar a dependência química, nós vamos encontrar tantas outras compulsões, como a do jogo, como a de tantas outras compulsões que nós conhecemos. E diante delas, o primeiro passo que todos nós que vivenciamos estas circunstâncias e estas provas, nós precisamos nos reconhecermos como doentes. Porque a dependência química e outras compulsões, como nós sabemos, elas podem nos acompanhar durante grande parte da nossa reencarnação, mas elas são doenças controláveis, conforme estabelece a medicina. E nós, primeiramente, devemos sempre recorrer à medicina e depois às outras formas de tratamento, como nós vamos observar. Por isso, nós precisamos nos reconhecer, primeiramente, como doentes. Nós que estamos atravessando essas provas, que estamos vivenciando estas situações, precisamos entender que nós precisamos nos reconhecer como alguém que está doente e que, consequentemente, precisamos buscar tratamento. Observemos aqui, por exemplo, este rapaz, nesta ilustração, que ainda estando dentro do hospital, ainda estando dentro do quarto onde ele está, da enfermaria em que ele está realizando o tratamento médico, ele ainda está vinculado a todos esses elementos eletrônicos que estão à sua volta. A compulsão às telas, a compulsão eletrônica, está com o celular, está com o iPad, está com o seu laptop, inclusive ao lado com um telefone comum, e talvez ali no cantinho a gente não pode observar, talvez tenha até mais um outro aparelho eletrônico por ali que nós não estamos observando. Primeiro passo para a nossa recuperação, o primeiro passo para nós virarmos esta página na nossa vida é nos reconhecermos como uma pessoa doente e, como tal, necessitamos primeiramente da medicina e depois, então, do amparo religioso e espiritual. Primeiro a medicina para buscarmos
o tratamento adequado. Nós, nesse momento, também temos que nos reconhecer que nós estamos frágeis, que nós precisamos de ajuda e precisamos buscar essa ajuda. Nós temos que dar o primeiro passo nesta direção. Estamos frágeis e muitas vezes nós não sabemos, somos nós que estamos controlando esta nossa viciação, esse nosso problema, esta compulsão, ou se é a própria compulsão que está nos dirigindo. Perdemos, por vezes, a nossa identidade, perdemos os parâmetros de uma boa vida feliz, independente, autodeterminada, uma vez que nós somos os donos do nosso destino. Nós é que construímos o nosso caminhar. Nós é que precisamos ir aprendendo a fazer as melhores escolhas e, consequentemente, seguirmos nas melhores direções. Aonde nós vamos buscar este apoio? Nós sabemos. Primeiramente, no ambiente familiar sadio, o ambiente familiar fraterno, sem que este ambiente familiar e os nossos familiares estejam fora do tratamento. Porque é preciso tratar o adicto, que somos nós, o dependente químico, eu, o dependente químico, e os meus familiares. Todos precisam de tratamento médico e psicológico. Todos os que estão envolvidos no problema das compulsões, sejam elas quais forem. Um ambiente familiar sadio, o apoio da família é muito importante. E nós sabemos, através de trabalhos já publicados, entrevistados, que são os adictos que se encontram nas regiões onde se concentram, nas cidades aqui no Brasil, a grande maioria deles dizem que se tivessem tido o apoio familiar, com certeza já teriam se livrado dessas compulsões. O apoio familiar, do ambiente familiar sadio, é extremamente importante para aumentar esta fé que o dependente, que aquele que tem compulsão, o adicto e tantos outros têm, para, através do nosso próprio esforço, nós empreendermos a nossa autocura, a nossa autoeducação. Porém, os familiares precisam entender o que é codependência. Porque aquele que tem compulsão, principalmente o dependente químico, nós neste momento, nesses estágios, nós manipulamos o comportamento dos nossos familiares. Porque nós sabemos muito bem o que se trata a compulsão e conhecemos todas as substâncias, sejam elas legalizadas ou não. E aí nós vamos manipulando o comportamento daqueles que convivem conosco, daqueles que nos amam. E de que maneira nós fazemos isso? Nós fazemos isso estabelecendo, fazendo com que os outros construam sobre si uma enorme mochila, um enorme peso de culpa, por acharem que o nosso caminho que nós tomamos, e a tomada de caminho é individual de cada um de nós, que o caminho que nós tomamos foi algo que eles fizeram ou que deixaram de fazer. Por isso, a codependência não pode estar presente no nosso ambiente familiar. Uma outra forma também de apoio muito importante são os nossos amigos. E aí, então, vai a recomendação dos espíritos mais elevados, como André Luiz, Emmanuel e tantos outros, de todos os outros segmentos religiosos, para que nós aprendamos a escolher os melhores amigos. Via de regra, nós somos motivados a continuar na dependência, na compulsão, por conta dos amigos que nós temos. Por isso é importante que nós venhamos a escolher os nossos melhores amigos, aqueles que nos elevam, aqueles que podem nos conduzir para um caminho melhor, e não os amigos do vício, e não os amigos da compulsão, não os amigos da dependência química. Aí nós estaremos sempre envolvidos por este ambiente e também pelos fluidos, os fluidos que nós emitimos através dos nossos pensamentos, tanto nosso quanto daqueles que estão ao nosso redor e que chamamos por amigos. Daí então a importância de nós sublimarmos os nossos sentimentos, aprendermos a pensar bem, porque nós atraímos os amigos encarnados e desencarnados através da energia
da força dos nossos pensamentos, que é matéria menos densa, como nós todos sabemos. Portanto, aprendamos então a escolher e a estar com os melhores amigos. O apoio muito importante, se não o mais importante, é o apoio médico. Nós estamos doentes, estamos fragilizados, devemos procurar o apoio médico sim. Porque é uma lenda nós acharmos que eu posso deixar essa compulsão, ou posso me afastar do meu vício na hora que eu bem quiser. Na verdade, quando nós estamos falando sobre desta forma, nós estamos nos auto-enganando. Nós estamos já numa fase bem adiantada da nossa compulsão. Nós necessitamos, sim, de médicos. Nós precisamos, sim, dos nossos irmãos e nossas irmãs da saúde, que tantas boas orientações vão nos dar e vão nos ajudar, através da desintoxicação do nosso organismo, a termos melhores comportamentos, melhores hábitos e, dessa maneira, então, nos ajudando a que nós venhamos a fazer as melhores escolhas e assim conquistarmos uma saúde mais plena, física, psicológica, mental. Também nos ajudam na busca desse apoio, o apoio espiritual. Um apoio religioso, equilibrado, que nos faça bem. Nós, espíritas, temos assistências em vários centros e casas espíritas, onde, através do magnetismo humano, não é isso? Da aplicação do passe, estes fluidos nos ajudam a melhorar a nossa condição magnética. Trata-se de um remédio magnético que é acrescentado nesta assistência, neste tratamento. Primeiro a medicina, depois, então, o passe lá na casa espírita, que é o apoio espiritual. E nós não nos esqueçamos de algo extremamente relevante, que é o fato de que quando nós frequentamos uma boa religião, um bom grupo religioso, que nos impulsiona a melhorar moralmente, a nos erguermos e nos tornarmos melhores seres humanos, para nós e para a sociedade, nas casas espíritas, assim como também nos outros templos religiosos, não sou somente eu que sou tratado pela espiritualidade maior. Os amigos desencarnados que eu estou atraindo com o pensamento também são tratados, também recebem o remédio magnético, independente da religião, ou do templo, ou da casa espírita, que eu esteja frequentando e tenha escolhido. Tratamos da família, tratamos do encarnado e tratamos dos desencarnados, tendo sempre a medicina em primeiro lugar. Ora, nós temos tantos exemplos maravilhosos no esporte brasileiro, assim como em outros países, de pessoas que sequer têm o corpo físico perfeito como o nosso, e acabam realizando verdadeiros prodígios atléticos, como é o caso das Paralimpíadas. Aqui nós temos alguns exemplos, existem muitíssimos outros. Toda vitória requer luta, disciplina, comprometimento e resistência. Esta luta que nós vamos empreender conosco mesmo requer muita disciplina. Não é de maneira fácil e simplesmente num toque de dedos que nós vamos nos ver livres das nossas compulsões. Eu preciso lutar, nós precisamos de disciplina, nós precisamos nos comprometer com a nossa autoeducação e a nossa autocura e precisamos resistir. Sim, porque muitas outras situações vão aparecer querendo indicar para que nós, está muito cansativo, vai demorar muito o tratamento, isso não dá certo, etc., etc., nos desmotivando a atingir os nossos principais objetivos. Toda vitória requer luta, disciplina, comprometimento e resistência. Olha o exemplo que nós temos aqui do nosso Senna. Lembremos-nos daquele dia em que ele sequer, após a prova, conseguia levantar o troféu que ele havia ganho. As últimas voltas, ele realizou numa prova de Fórmula 1,
as voltas somente com a sexta marcha do carro de Fórmula 1 que ele estava conduzindo e competindo. Persistiu, não desistiu, de forma alguma diante das suas dificuldades, nos deixando aí, então, estas lições que ele deixou para o povo brasileiro, de comprometimento, de luta, e de que todos nós podemos atingir as nossas metas se nós nos dedicarmos, se não desistirmos diante das dificuldades. Porque diante das primeiras dificuldades, nós costumamos desviar o nosso caminho. Sejamos persistentes, não vamos desistir diante de qualquer dificuldade. Ainda no início deste processo de autoeducação, de autocura, cientes de que a cura acontece quando nós queremos e merecemos, a cura é um processo de autoeducação também. Nesse início de processo, nós precisamos amenizar a nossa ansiedade. Exatamente. Nós que já passamos por a prova da dependência química, ou estamos vivenciando a dependência química, ou outras compulsões, como a compulsão pelos eletrônicos, precisamos nos autoconhecer para percebermos e sentirmos aquilo que nos conduz à ansiedade. O momento, a coisa, a situação, o ambiente que nos deixa ansiosos. E cientes dessa ansiedade, nós vamos nos autoeducando diante dela, tomando providências para que a ansiedade não tome conta do meu raciocínio. Ora, esse é o primeiro passo diante de uma crise de abstinência. O problema da crise de abstinência é que antes mesmo dela chegar até nós de maneira orgânica, de sentimento orgânico, fisiológico, nós já psicologicamente nos colocamos ansiosos. Vamos controlar a nossa ansiedade e vamos dessa maneira também controlar as nossas crises de abstinência. Cientes de que todas as vezes que atravessamos uma crise de abstinência, é uma a menos na nossa vida, graças a Deus. E que na próxima, nós vamos resistir sempre cada vez mais e melhor. Nós temos também, diante dessas compulsões, outros tratamentos complementares que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde dos Estados e dos Municípios já fazem uso de diversos desses tratamentos. Nós já falamos aqui sobre a medicina e sobre a psicologia, tão importantes para esta situação onde nós nos defrontamos conosco mesmos. A importância de nós nos conhecermos e nos fortalecermos. A psicologia é um grande auxiliar, é uma grande ciência que vai nos ajudar na nossa recuperação. Existem outros tratamentos, a acupuntura, a meditação e a atividade física. Exato. Ninguém vai se tornar aqui simplesmente atleta olímpico. Todos nós aqui não seremos atletas olímpicos, mas poderemos conquistar a medalha da melhor condição de vida, da melhor condição de estarmos em contato com outros seres humanos como nós, também imperfeitos, também com seus problemas, mas também com seus valores, com seus elementos positivos. E nós podemos compartilhar esses elementos positivos que existem dentro de nós e com os nossos semelhantes. Uma grande oportunidade para isso é a atividade física, começando por andar, correr, nadar, andar de bicicleta, a musculação e tantas outras práticas individuais e coletivas, onde nós submetemos o castelo da nossa alma, que é o corpo físico, e do qual nós somos responsáveis por esta saúde e pelo seu bem-estar, até mesmo diante da lei divina, vamos tratar melhor do nosso corpo físico, o que será mais um elemento importante para nós nos controlarmos as nossas compulsões. E viver ao ar livre, ter momentos ao ar livre onde possamos refletir, orar, conversar, nos associarmos com as pessoas, sociabilizarmos com as pessoas, a prática da atividade física moderada e adequada a cada um de nós nos proporciona esses bons momentos, excelentes para a nossa autocura.
Uma outra forma é a internação, sempre e quando for necessária, segundo a legislação brasileira. Nós que passamos pela dependência química ou estamos vivenciando a dependência, sabemos que a internação é sim o melhor caminho para nos proteger a nossa integridade física, mental, espiritual de nós dependentes, dando-nos melhores condições e melhores oportunidades para nós abandonarmos a esses hábitos infelizes e danosos. Porque é um ambiente controlado pelos médicos e pelos profissionais da saúde. E é uma ótima chance, uma ótima oportunidade para nós darmos um novo direcionamento ao nosso destino e às nossas vidas. Começando por tratar bem o nosso corpo físico, através das recomendações médicas e psicológicas. Não vamos deixar esta chance passar. Todos nós que já vivenciamos essas compulsões, nós sabemos muito bem aonde, quais são os locais, quais são os horários e como eu posso vivenciar estas compulsões. De maneira que, quando eu sou retirado desse ambiente e estou ciente de que preciso sair daquele ambiente e me internar para que eu possa me autocurar, isto é formidável. Eu vou conseguir se eu continuar a persistir no bem a mim mesmo e aos meus semelhantes. A internação adequada, segundo a legislação, ela é um elemento muito importante para a nossa recuperação. E, por último, nós temos assistência espiritual, e aqui nós estamos tratando principalmente da assistência espiritual fraterna, que as boas casas espíritas e centros espíritas sérios dão lugar para aqueles que procuram e que estão diante das compulsões. As assistências espirituais ajudam-nos a nós nos fortalecermos. De que forma? Primeiro, através da renovação mental, porque nas casas espíritas nós vamos ouvir aqueles trechinhos do Evangelho, aquela palestra evangélica, e vamos aprendendo, então, as lições que Jesus nos deixou, e lições essas que nos ajudam a nos reconstruir interiormente. Essa reconstrução interior, ela é muito importante, um degrau de cada vez, para atingirmos o nosso equilíbrio futuro. Da mesma maneira, nas casas espíritas, na assistência espiritual, nós temos a desintoxicação dos nossos fluidos. Porque como nós pensamos, estamos numa faixa vibratória onde nós pensamos coisas muito ruins, onde estamos envolvidos pelas compulsões, nós acabamos acumulando fluidos pouco elevados, fluidos negativos, que é matéria menos densa em nós mesmos. É como se nós, quando saímos, voltamos da rua, depois de muitas horas, quando chegamos no nosso lar, a primeira coisa que queremos é tomar um banho. E depois, então, aí sim, nós temos condições de conversar com aqueles que convivem conosco. O mesmo ocorre com a desintoxicação dos fluidos perniciosos, que são lavados do nosso corpo perispiritual. E juntamente com o Evangelho de Jesus, nós aprendemos a pensar bem, a agir, a ter uma conduta cristã, fazendo com que a gente não venha novamente acumular mais fluidos tóxicos em nós mesmos. Melhorando o padrão do nosso pensamento, das nossas palavras e da nossa conduta, nós vamos nos desintoxicando, nós vamos produzindo menos miasmas, menos matéria densa em nós mesmos. Assim, dessa maneira, com a renovação mental e a desintoxicação dos fluidos perniciosos, nos ajudam simultaneamente a nossa dependência espiritual. Ou seja, ajuda o dependente a fortalecer-se através da sua renovação mental e desintoxicação dos fluidos perniciosos, tentando ajudar simultaneamente o dependente espiritual e aqueles que nós atraímos para perto de nós.
encarnados e desencarnados. Portanto, meus amigos, meus queridos, minhas queridas, a transformação dos valores, do modo de pensar, do modo de agir, só depende de nós mesmos, de cada um de nós, de queremos ser amanhã algo melhor do que nós somos hoje, do que sermos hoje melhor do que nós fomos ontem, em termos de valores, mais pacientes, mais tolerantes, mais amorosos, mais sábios. E nenhum de nós, ninguém fará por nós aquilo que nos compete. Ou seja, o que nós necessitamos vivenciar para nós evoluirmos é um caminho individual. Cada um de nós, inclusive aqueles que nós amamos, nossos filhos, nossos familiares, companheiros, maridos, esposas, amigos, amigas, etc., cada um tem um caminho individual a percorrer. E neste caminho individual, as provas necessárias que cada um, de acordo com as suas possibilidades de inteligência de fazer o bem, necessitam vivenciar. Por isso que diante das compulsões, nós estamos tendo essa vivência, porque nós já temos condições, sim, de fazendo uso da inteligência, do bom senso, do Evangelho de Jesus e modificando a nossa própria conduta, porque nós assim o queremos, passaremos a ser melhores pessoas e contornaremos esse obstáculo e os outros que virão consequentemente. Toda transformação se dá de dentro para fora. Nenhum ser humano, nenhum ser inteligente no universo se transforma através de impulsos externos. É sempre do nosso interior, do coração para fora, a partir da inteligência e a partir do coração. Por isso que o Evangelho segundo do Espiritismo, lá no capítulo 9, quando fala da obediência e da resignação, traduz para nós que a obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Ora, a obediência às leis de Deus, para sermos harmoniosos, felizes, vivermos bem, fazendo todo o bem que esteja ao nosso alcance. É um pensamento lógico. E por se tratar de um pensamento lógico e eficaz, por se tratar do consentimento da razão, depois então nós nos resignamos diante da vontade divina, que quer a nossa felicidade e o nosso progresso moral e intelectual. E sobre todos os outros pontos que nós viemos a classificar. É o consentimento do coração. Toda a transformação se dá de dentro para fora. Por isto que o nosso mestre amado, quando esteve lá naquele monte e fez um discurso maravilhoso, reconhecido em todo o planeta, que nós conhecemos como o discurso do monte, o sermão da montanha, num dos seus itens ele diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Felizes os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Está lá em Mateus 5,5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Em 5,9, Mateus. Felizes os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Significa, então, que o futuro da humanidade, da família humanidade, será composta sempre por espíritos encarnados e desencarnados, mansos e pacíficos, que procuram a mansidão e que procuram a paz. E somente esses poderão ser chamados de filhos de Deus, irmãos do nosso Cristo amado, nosso governador planetário, porque amamos a paz, porque amamos a mansuetude. E isto é uma procura individual, que acaba depois repercutindo no coletivo. Jesus estabelece, então, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 4, e aqui nós estamos falando de algo extremamente importante quando se tratam das doenças e das compulsões. Jesus diz que é lei, a doçura, a moderação,
a mansuetude, a afabilidade, a paciência. Sermos doces, sermos moderados, sermos mansos, sermos afáveis, sermos pacientes. Isto é lei. Por que é lei? Porque nos faz bem. Quando nós contrariamos as leis de Deus, aquele alarme começa a tocar dentro de nós. Nós vamos seguindo um caminho diverso do caminho das leis divinas, e aí então a nossa irmã dor começa a dar o seu alarme. E aí então em algum momento nós paramos e refletimos e temos condições de retornar e voltar para o bom caminho do cumprimento das leis divinas. Sermos doces uns com os outros. Com essa pressa que nós vivenciamos hoje em dia, parece que o universo vai desaparecer no momento seguinte. Quando nós poderíamos ter uma cidade onde nós poderíamos nos locomover e conviver uns com os outros numa velocidade menor, mais moderada. Temos moderação no nosso falar, moderação nas nossas condutas, porque o universo, tudo no universo é o equilíbrio. Não existe nada no universo do nosso Pai Criador, ou melhor, conforme dizem os cientistas de hoje, nos multiuniversos, não existe nada que não seja equilibrado, que não seja moderado, segundo as leis físicas e as leis morais do nosso Pai Criador. Sermos mansos. Todas as vezes que nós permitimos que a cólera tome conta de nós, é porque o nosso orgulho está falando muito alto dentro de nós. Nós estamos nos permitindo nos escravizar ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade. E aí nós deixamos de ser mansos, deixamos de ser afáveis uns com os outros, tratarmos os outros como nós gostaríamos de ser tratados, com educação, e termos paciência diante dos enganos dos outros, como nós gostaríamos e gostamos quando os outros são pacientes para conosco. Nós adoramos quando os outros são pacientes conosco. Mas nós somos pacientes com os nossos irmãos? Com os nossos semelhantes? Tudo isso é lei, segundo Deus, segundo Jesus. A doçura, a moderação nos nossos hábitos, no nosso querer, todos os excessos nos trazem problemas. Excesso de alimento, excesso de sono, excesso de trabalho, todos os excessos não são bons. Precisamos procurar a moderação, a mansuetude, a afabilidade, sermos pacientes uns com os outros, perdoarmos. Porque senão, acabamos guardando dentro de nós todos esses rancores que provocam inúmeras doenças no corpo físico. Porque a nossa maneira de pensar, ela preside a nossa maneira de falar, assim como as nossas condutas. As nossas doenças, grande parte dela, nós provocamos em nós mesmos. Por isso é preciso haver uma mudança na nossa mente, é uma mudança mental. Modificarmos a nossa conduta a partir dos nossos melhores pensamentos. Jesus também condena a violência, a cólera, a descortesia. Tudo isso está vinculado ao nosso orgulho. Somos descorteses porque nos achamos mais educados, mais dignos e melhores do que os outros. E logo em seguida, então, a cólera toma conta de nós. E há aquela descarga enorme de adrenalina no nosso sangue. Estamos gastando o fluido vital de maneira desnecessária. E se nós não nos controlarmos, poderemos inclusive cometer uma violência, seja por palavras ou seja por conduta. O que significa então que nós estaremos tendo marcações muito negativas no nosso livro da vida. E todas essas destemperanças, nós na verdade estamos ficando em dívida com Deus, com a lei divina. Porque nos responsabilizamos pelos efeitos que nós provocamos nos outros em razão da nossa descortesia, da nossa cólera e da nossa violência. E no trânsito? Oh, meu Deus!
E no trânsito, somos fraternos no trânsito? Somos corteses uns com os outros, permitindo que os outros passem à nossa frente? A intenção agrava ou atenua a falta. Ou seja, eu posso ter uma conduta. Se a minha intenção for ruim, ela vai ficar registrada no meu perispírito. Estarei contrariando a lei de Deus. Se a minha conduta eu não tive intenção, há aí então uma atenuante. Toda palavra ofensiva, ela exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. Quando a minha palavra é ofensiva, eu estou projetando sobre o outro uma energia densa, matéria menos densa, mas etérea, mais matéria. E eu estou atirando esta matéria densa e negativa sobre o meu oponente. Da mesma maneira como nós, nos séculos anteriores, praticávamos os duelos uns com os outros, duelando com as espadas e duelando com as pistolas. E na nossa humanidade atual, nós ainda duelamos através das palavras, através das redes sociais. Nós nos responsabilizamos pelos efeitos que nós provocamos nos outros em razão da nossa conduta, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Uma palavra menos digna, eu estou jogando esses miasmas, essa matéria ruim sobre o outro. Mas, ao mesmo tempo, nos perguntamos, qual é a roupa que vai ficar suja primeiro? É a minha ou a do meu oponente? É a minha. Por isso, a todo desafio, todo momento, toda prova de paciência que nós precisamos vivenciar, nós vamos vencer se formos caridosos. Caridosos nas nossas palavras, na nossa conduta, sabendo que a caridade material é a forma mais fácil de sermos caridosos. Só vamos permanecer aqui no planeta, só vamos ter condições de, num futuro distante, estarmos em planos da vida bem mais elevados, se nós aprendermos a colocar em prática a caridade, nas pequenas e nas grandes coisas. E para aplicarmos a caridade nas pequenas e nas grandes coisas, nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos ser benevolentes uns com os outros. Como, por exemplo, na parábola do bom samaritano que Jesus deixou a nós. Se aquele homem que estava descendo na direção de Jerusalém não tivesse parado e socorrido aquela pobre vítima que tinha sido assaltada, essa pessoa não teria sido socorrida, essa pessoa provavelmente teria perecido naquele local. Pois na parábola do mestre, este bom samaritano, pertencente a uma das raças, a um dos grupos judeus que eram perseguidos e que não eram aceitos pelo pessoal de Jerusalém, este samaritano modificou a sua viagem, porque ele ia numa viagem de negócios, e foi ajudar este doente, esta vítima de assalto. Colocou-o na sua montaria e o levou para a estalagem, e lá pagando para que ele fosse e recebesse todos os tratamentos adequados. E na volta, ele passou por lá, para saber se tudo estava bem, ou pagar aquilo que ele precisasse pagar, em razão deste atendimento fraterno àquele que precisava de ajuda. Quem de nós já não se colocou nessa posição? Seja na vida material ou na vida espiritual, precisando de ajuda, precisando de alguém que fosse benevolente e pudesse ser caridosos conosco. Vamos receber toda a ajuda necessária quando nós queremos também ser caridosos e benevolentes para com os nossos semelhantes. Façamos o bem, sem esperar nada em troca. Vamos fazendo dessa maneira, dando a nossa contribuição para o bem, para a paz, para o equilíbrio, para a felicidade em todo o planeta, fazendo a nossa parte. Se cada um assim o fizer, o nosso planeta e a nossa humanidade vão modificar-se para melhor. Portanto, diante das nossas provações, diante das compulsões, não nos afligemos.
porque estamos diante de uma prova que nós temos condições de, através do uso do bom senso, da nossa inteligência, da nossa vontade, suplantar. Não vamos permitir que o desespero tome conta. O desespero não é remédio para coisa alguma. Sejamos pacientes. A paciência também é uma caridade. Uma caridade para conosco e uma caridade para com os nossos semelhantes. Não nos afligemos. Não vamos permitir que o desespero tome conta de nós. A prece é sempre uma oportunidade de nós unirmos os nossos pensamentos aos pensamentos mais elevados. É a maneira que nós temos de falar com Jesus, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer hora. Não precisa ser uma prece decorada, basta simplesmente que nós falemos com o nosso Mestre. E Ele nos deixou esses ensinamentos tão maravilhosos que nos ajudam a viver em paz, felizes conosco mesmo, com as nossas coisas, com as nossas possibilidades. Estamos cientes de que nós só vamos evoluindo um degrau de cada vez, de acordo com as nossas possibilidades, graças a Deus. Imaginemos se nós tivéssemos que suplantar degraus enormes à nossa frente e não tivéssemos condições para isso. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, que é toda bondade e toda justiça, coloca no nosso caminho o que nós temos condições de contornar, evitar e continuar a nossa marcha incessante na direção da felicidade verdadeira. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, não às coisas materiais, não aos elementos materiais. As virtudes e os vícios são inerentes a eu mesmo, a nós, que somos espíritos imortais, filhos de Deus, inteligência secundária, e através da nossa vontade firme, nós vamos nos automodificando para melhor. E assim nos tornando melhores pessoas do que nós fomos ontem. Modificamos o que se relaciona com o nosso espírito, porque nós somos esse espírito. Nós promovemos essas automudanças. Nós podemos promover, sim, a melhora do padrão vibratório, a aura magnética do nosso planeta Terra, começando por nós mesmos e pelos nossos lares. Tudo isso a partir de uma vontade firme. Estas são as lições do nosso Mestre Jesus. Que nós sejamos capazes, então, de colocar em práticas nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nas nossas coisas do nosso trabalho, do nosso lar, das nossas relações, todas as lições do nosso Mestre. Que nós venhamos a aprender e colocar em prática o seu Evangelho. Graças a Deus. A todos agora, aproveitando o instante, para que nos visitem lá no nosso canal, o canal do Mardilher, Espiritismo com Jesus, onde as nossas palestras lá estão gravadas. E lá vocês também vão poder dispor, nós já estamos colocando no nosso canal, os quadros do nosso grupo de pintura mediúnica, o Grupo Monet. Nas nossas visitas às nossas casas espíritas amigas, nós disponibilizamos os quadros que são feitos através da mediunidade dos nossos médiuns. E lá vocês poderão encontrá-los. Que nós sejamos capazes, então, de ser mais fraternos, de sermos verdadeiros cristãos. Meus amados, recebam o nosso abraço fraterno, que nós permitamos, então, que a fé em Deus, tome conta de nós mesmos, empreendendo a melhora, o avanço de todas as nossas outras virtudes. Nós somos donos dos nossos destinos. Muita paz a todos e fiquem com o nosso vídeo que nós indicamos. Deus os abençoe. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço
tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, Trabalhemos juntos, te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, Trabalhemos juntos, te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, Trabalhemos juntos, Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.